Olá, muito bom dia. Bom dia, Roberta. Bom dia, Léo. Bem-vindos. Hoje, junto com a nossa meditação, nossa oração, nós vamos conversar um pouquinho do que pode estar te impedindo. Vou compartilhar, na verdade, a história. Deixa eu botar a luz aqui, que acho que tá bem escuro. Melhorou, né? O que me impedia de mudar de mentalidade? O que me travou por muito tempo de buscar uma nova forma de viver, uma nova forma de ver a vida, né? E eu acredito que isso é o que impede a maioria das pessoas, né? São duas coisas que são simples, mas não são fáceis de mudar. Porque na maioria das vezes a gente não tem consciência de que a gente está fazendo isso. Por isso se torna um grande desafio. Bom dia, Marcelo. É difícil, né? É difícil, mas é simples. Porque quando você descobre o porquê, destrava muitas das coisas, né? Na verdade, destrava quase tudo. Porque na maior parte do tempo, a gente está no piloto automático fazendo o que a gente sempre fez o tempo todo. A gente acorda de manhã, faz um monte de tarefa, cumpre um monte de protocolo, vai para o trabalho, estuda, né? E tá sempre fazendo as mesmas coisas. E às vezes a gente até quer um resultado diferente, quer mudar alguma área da nossa vida, mas construir um novo hábito é às vezes muito desafiador, né? A gente trocar aquele nosso modo de viver, nosso automático, colocar um hábitozinho que seja diferente na nossa rotina, às vezes é um grande desafio. Mas o que impede até mesmo você colocar um hábito novo, na verdade, são aquelas crenças, né? Uma específica, que a gente tem como uma verdade absoluta e a gente nunca questiona. Tem certas coisas que a gente repete sobre nós mesmos que parecem verdades absolutas, do tipo, eu sou assim mesmo. E a gente se identifica de tal forma com aquilo que a gente não consegue ver uma forma diferente de fazer as coisas. Você quer ver um exemplo? A maioria das pessoas que tem problema com ansiedade, elas falam, eu sou uma pessoa ansiosa, né? Eu sou agitada, eu não dou conta de fazer isso. Quando a gente está repetindo o tempo todo isso, a gente está transcolando, né, aquela atitude que talvez a gente esteja vivendo ali na nossa própria identidade. E aí eu sempre falo que eu tinha síndrome da Gabriela. Eu falava, eu sou assim mesmo, não tem jeito, né? E quando você acredita que você é desse jeito e que não tem como mudar, você nem tenta. Pra que você vai tentar criar um novo hábito, fazer uma coisa diferente, se você não acredita lá no fundo, que isso vai dar certo? Você nem começa. Ou você começa e se sabota toda vez, parando no meio do caminho, e não sabe por quê. O porquê é porque você está colado numa identidade falsa de que isso é assim mesmo e não tem jeito. E eu vou te contar que se eu conseguir transformar um tanto de coisa na minha vida, você também consegue. Você não é a sua ansiedade. Você não é essa dificuldade que você está tendo, talvez, para fazer qualquer coisa hoje, né? Qualquer coisa que esteja sendo difícil para você não é você. Você pode trocar uma simples palavra nessa frase, né? Eu estou. Nesse momento eu estou passando por uma fase de ansiedade, né? Eu estou ansiosa. E às vezes uma simples palavrinha faz toda a diferença. Porque você muda a sua mentalidade, a partir da mudança da sua mentalidade, você muda todas as coisas, né? E você precisa o quê? Só fazer uma coisinha de cada vez. É um dia. Às vezes a gente acredita que tem que ficar, né, fazendo grandes coisas hoje para mudar isso, e não é. Você só precisa fazer o que você tem que fazer hoje. Então, para mudar o que você está querendo mudar na sua vida hoje, percebe qual área que é, o que você tem pensado e falado sobre isso.
e escreve uma frase diferente, né? Uma frase diferente para começar a comunicar para sua mente, para o seu coração, para sua nova mentalidade, uma nova verdade, né? O problema da gente acreditar nessas mentiras é porque a gente repete isso mentalmente, verbalmente, durante todos os dias, vários dias da nossa vida. Então, para começar a mudar a sua mentalidade, você tem que começar a tomar consciência e a falar diferente, né? E às vezes vai parecer que você tá meio que mentindo para você, né? Parece que soa meio estranho, mas parece que essa frase não é muito verdade. E com o tempo, ela vai se tornando familiar, né? Se você persistir um pouquinho, rapidamente ela vai se tornando mais familiar. Então, a primeira coisa que pode estar impedindo você mudar de mentalidade é você acreditar nessas mentirinhas, né? Do tipo, eu sou assim mesmo, eu não consigo mudar, isso faz parte da minha personalidade. Será? Né? Será que não tem jeito mesmo? Será que se você fizer uma coisa diferente, todo dia você não vai mudar, né? Aquele livro do Hábitos Atômicos que eu estava lendo, incrível exemplo que ele deu. Ele fala assim, ninguém nasceu escritor. Ele fala assim, eu nunca fui escritor. Eu me tornei escritor porque eu comecei a escrever todos os dias. Então, ninguém nasceu atleta, ninguém nasceu um meditador, ninguém nasceu um escritor. As pessoas se tornam isso pela repetição do que elas fazem todos os dias, e você só vai fazer uma coisa todo dia se você acreditar que você é capaz, que isso faz diferença na sua vida. E é só fazer, um pouquinho cada dia. Depois de muitos dias fazendo, isso vai colando a sua personalidade, a sua identidade. E você começa a acreditar nisso. Então, o que você precisa fazer hoje é só começar, né? É só fazer hoje. E a segunda coisa que eu acredito que impede a maioria das pessoas a realizar alguma mudança é o orgulho, né? O orgulho cujo o fruto tem várias outras versões, vários outros reflexos, como por exemplo a arrogância. É você acreditar que você já sabe de tudo, que você tá ótimo, que você não precisa melhorar nada, né? E o orgulho é uma coisa muito sutil, que às vezes você não faz nem por maldade e nem percebe. Por quê? Porque ele está muito ligado à dor emocional, principalmente da rejeição. Muitas vezes somos orgulhosos, com medo de sermos rejeitados, criticados, né? Eu mesmo sempre tive uma dor, né, muito, muito grande relacionada à rejeição, que está relacionado, por exemplo, ao medo da crítica. Se você tem medo de ser criticado, se você sente raiva quando é criticado, se você sente aquela frustração, se você está sempre se defendendo verbalmente, pode ser porque você tem medo de errar. Quando a gente tem muito medo de errar, muito medo de olhar para os nossos... aquele lado nosso, né? Vou dizer que é defeito, só aquelas características que a gente precisa melhorar ainda, que não são defeitos, mas é aquele ladinho que realmente você precisa melhorar, né? Talvez você realmente precise melhorar a forma como você fala com as pessoas. Talvez você realmente precise olhar para os seus sentimentos. Talvez você esteja o dia inteiro se enchendo de coisas tóxicas, com muita raiva, muito irritado e descontando isso nas pessoas ao seu redor. Aquelas pessoas que você mais ama, né? E amanhã, na live de amanhã, eu quero falar muito sobre a raiva, né? Porque a raiva sempre foi uma coisa, um problema muito grave da minha vida, né? Eu sentia muita raiva por muitas coisas pequenas. E eu sofri muito por muito tempo, e eu percebo que hoje, se eu não cuido disso, isso volta. E eu vejo quantas pessoas sofrem pela raiva sem nem perceber. As pessoas estão começando a achar comum viverem estressadas, irritadas, né? Frustradas, com raiva e descontando das pessoas. Eu passei muito tempo achando que viver assim era normal, né? Era normal estar naquela vida corrida, sempre irritada, sempre cansada. Isso não é normal, né?
Às vezes você está precisando parar para olhar, para ter um autocuidado, talvez buscar ajuda. E às vezes a gente passa anos vivendo assim, no piloto automático. E talvez você já esteja há tanto tempo vivendo assim que você já está achando que isso é o seu normal. E o orgulho de achar que está tudo bem, né? Ou tá naquela zona de conforto que às vezes não é tão confortável. Por quê? Porque para você sair desse caminho, que é o seu conhecido, que você já está acostumado a fazer todo dia, isso gera um pouquinho de dor. A gente sair para buscar caminhos diferentes gera um certo desconforto. Por isso que chama zona de conforto. Não é porque ali é bom. Às vezes a sua zona de conforto tá uma merda, sua vida tá uma merda, e você não consegue sair daí, porque às vezes ir para um novo caminho, fazer coisas diferentes, né? É sair da zona de conforto, né? A gente entra na zona de aprendizagem. Por quê? Porque é uma coisa diferente, e o diferente dá medo. O diferente traz uma certa insegurança, um certo desconforto. E a gente precisa enfrentar isso para conseguir mudar de vida, para conseguir mudar de mentalidade. A gente precisa ter um pouquinho que seja de coragem para se movimentar para o novo, né? Experimentar novos caminhos pode fazer uma grande diferença na sua vida, mas você só vai saber se você começar, né? Se você ficar dizendo para sempre, não, eu não dou conta de meditar, eu não sou boa de fazer exercício, né? E fica sempre dando desculpas, hoje eu não tive tempo, eu tô com dor, não sei o quê. Se você ficar todo dia só dando desculpa e não começar a agir naquele primeiro dia, você não vai conseguir mudar nem a sua mentalidade, nem a sua vida. E eu vou te falar que isso é possível porque eu, alguns anos atrás, eu achava que a minha vida estava ótima. Eu achava que estava tudo bem, que estava tudo perfeito. Até que eu passei por uma situação de muita dor. E eu estava ignorando várias dores, né? Eu estava ignorando várias coisas pelo orgulho. E o meu orgulho não era só o meu medo de ser rejeitada ou de os outros verem que eu não era tão boa assim, que eu não era tão legal assim. Era medo de eu mesma ver isso, né? Às vezes dói muito pra gente mesmo reconhecer, talvez eu não seja tão legal assim. O medo de não ser aceito, de não ser amado. Porque é um instinto natural da gente querer ser amado, querer ser aceito, querer fazer parte, né? Nós queremos pertencer. E às vezes a gente reconhecer essa nossa necessidade de mudar, de melhorar, é libertador. Porque às vezes esse reconhecimento, esse mostrar a nossa vulnerabilidade, ajuda a gente a nos conectar com o próximo, porque todos nós somos vulneráveis, todos nós cometemos erros, todos nós temos coisinhas não tão legais, né, meio feias. E se você tiver um pouquinho de autocompaixão, você pode começar a dar esse primeiro passo, né? Não seja tão duro com você. Reconheça aquilo que você precisa mudar, aquilo que você precisa fazer diferente hoje, mas seja amoroso, tenha autocuidado e autocompaixão, né? Dê a você o que você precisa. Não fique esperando isso do outro. E a cada dia isso vai trazendo uma autocura, né? Às vezes estamos buscando a cura lá fora. E a cura está aqui dentro de nós. Nós temos esses recursos para buscar essa cura emocional e essa transformação. E a partir do momento que você trazer uma transformação de mentalidade, uma cura das suas emoções, pode ter certeza que você vai conseguir fazer todo o resto para transformar a sua vida, seus relacionamentos, a sua área profissional, né? Por isso que nós meditamos, para começar a cura de dentro para fora. Começamos a parar de fazer as mesmas coisas, porque está tudo aqui no piloto automático, estamos fazendo todo dia a mesma coisa que trazem os mesmos resultados. E faça hoje uma coisa diferente, para você começar a trazer resultados diferentes para a sua vida. Tá bom? Vamos buscar um novo caminho de consciência, com mais equilíbrio emocional. As nossas emoções são fundamentais. E com mais presença no dia de hoje.
Eu tô lendo um devocional, gente, que tem tudo a ver com isso que eu tô falando hoje, né? E eu ia ler o dia 23 de outubro, mas como eu não tô fazendo no fim de semana, eu vou ler o do dia 22, porque eu acho que tem tudo a ver com a nossa palavra de hoje. Lá em Êxodo 15, versículos 23 e 24, fala assim: então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá, porque eram amargas. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: que beberemos? Né? Logo após atravessar o Mar Vermelho, o povo judeu começou a comemorar que estava livre da escravidão lá do Egito. E ao sentirem sede, eles não constaram a Deus, né? Quantas vezes a gente está querendo resolver as coisas do nosso jeito, simplesmente só indo lá e fazendo, e a gente esquece de perguntar a Deus, de consultar, né? O Espírito Santo que habita em nós. E eles foram lá, beberam a água, e o que aconteceu? A água era amarga e eles começaram a reclamar. Simplesmente começaram a murmurar. E aí eu quero que você pare para refletir na sua vida. O que você às vezes não está dando certo e você começa a reclamar sem ao menos consultar a Deus. De perguntar: o que você espera de mim? O que isso quer me ensinar? O que eu preciso mudar aqui? O que eu preciso fazer diferente para ter um resultado diferente? Ali do ladinho de Maras tinha um lugar chamado Elim, em que existiam 12 fontes de água doce, né? E eles tivessem perguntado a Deus, né? Deus teria mostrado a eles como aconteceu. Mas eles ficaram reclamando e questionando Deus: por que tirou a gente do Egito se era para ficar passando fome e sede? E quando eles foram perguntar a Moisés, né, que beberemos, né, Moisés consultou a Deus e Deus mostrou o lugar onde havia fonte de água doce. E hoje Deus nos convida a buscar a sua presença para perguntar a Ele: o que eu preciso fazer diferente? Nessa área da sua vida que você está precisando, às vezes, melhorar, que você está querendo, você sente que tem necessidade de mudar. Qual é essa área? É no seu trabalho? É nos seus relacionamentos? Às vezes a gente espera o negócio desandar, né? O casamento acabar, o emprego ir embora, né? Às vezes a gente machuca muito as pessoas ao nosso redor por muito tempo e não busca, né? O que eu preciso mudar? Em que área? Para poder viver aquilo de melhor que Deus tem para mim. Né? Porque Deus sempre tem o melhor para você. E muitas vezes a gente não está vivendo isso apenas porque não consultou a Deus. A gente quer fazer sempre do nosso jeito ali, no piloto automático, a gente está tentando resolver tudo e esgota as nossas forças físicas e mentais. E às vezes a gente não está conseguindo resolver pela nossa própria mão, mas a gente esquece de consultar a Deus, de buscar os nossos recursos internos, né? Então hoje vamos fazer uma prática buscando essa autoconsciência e buscando ouvir o que Deus tem para nos dizer. Então eu te convido a fazer essa prática hoje, se abrindo, com coragem, para sentir, né? Para ouvir o que dentro de você, para fazer aquele autoexame, né? O que dentro de você talvez você precisa melhorar, que você precisa reconhecer essa vulnerabilidade para ser transformado, né? E se você quiser aprender um pouquinho mais sobre isso, eu indico o livro da Brené Brown, que é A Coragem de Ser Imperfeito, que ela fala sobre essa coragem para a gente se tornar vulnerável, né? Todos nós temos medo da vulnerabilidade, mas é libertador quando a gente começa a entrar em contato com isso. Então eu te convido aí, onde você estiver, apoie os seus pés no chão, busque uma postura em que você consiga se sentir ereto. E se você conseguir mudar a sua postura diante da vida, com a prática de meditação você já teve um grande benefício, né? Porque o nosso corpo comunica a nossa atitude perante a vida.
Então busca uma postura em que você se sinta ereto, em uma postura em que você se sinta apoiado, que você consiga se sentir confortável e ao mesmo tempo alerta. Abra um pouco o seu peito, né? Se abrindo para a vida, se abrindo para aquilo que Deus quer nos mostrar. E imagine que tem um fio puxando você aqui por cima da cabeça, alinhando a sua cabeça, seu pescoço, a sua coluna. E se for possível para você, solte o celular, por favor. Feche os seus olhos e comece a trazer a sua atenção apenas para a sua respiração, para o seu corpo. E comece apenas a trocar o pensar, o resolver, o fazer, por alguns instantes pelo sentir. Que possamos nos conectar neste momento com as sensações do nosso corpo, percebendo nossos pés apoiados no chão. Vai tomando consciência do toque dos seus pés, a temperatura dos seus pés. Vai percebendo o apoio das suas mãos, como é o toque. E veja se é possível, por alguns instantes, manter-se imóvel, sem reagir, sem controlar. E tente se entregar a este sentir do seu corpo e da sua respiração. Caso você sinta algum desconforto, tente trazer um olhar de curiosidade, de abertura. E tente respirar, focando a sua atenção nessa sensação, na medida do possível. Tente ficar com ela. Talvez você perceba a impermanência das sensações que mudam momento a momento. E você pode aproveitar essa oportunidade para perceber, talvez, como seu corpo reage diante de algo desconfortável. E se após alguns momentos a sua atenção se distrair com algum pensamento, alguma lembrança, alguma preocupação, perceba para onde a sua mente vai e traga de volta a sua atenção para o seu corpo neste momento, percebendo a sua respiração, nem tendo contato no momento presente. Percebendo que quando a sua mente se distrai, a gente se desconecta do corpo, da respiração. Mas que cada vez que tomamos consciência, nós temos uma oportunidade de voltar mais uma vez. Então veja essa oportunidade como um momento para você exercitar essa gentileza consigo mesmo, de voltar para o seu corpo e para a sua respiração mais uma vez. Então vai focando a sua atenção na sensação do ar entrando pelas suas narinas. Perceba se talvez você note uma tendência a querer controlar o ritmo da sua respiração. E veja se é possível deixar ela ir adotando um ritmo natural, deixando ela estar como ela é. Se ela estiver curta, deixe estar curta. Apenas notando o ar que entra, trazendo vida, renovação. Percebendo esse movimento que fazemos durante toda a nossa vida sem notar, sem precisar que controlemos, que nos renova a cada momento.
mas que você pode trazer consciência para ele, percebendo a temperatura do ar que entra e a temperatura do ar que sai. Vai notando o movimento do ar no seu tórax, no seu abdômen. Com a sua atenção neste momento, comece a trazer à sua mente a sua memória, o que área da sua vida que está precisando de mais atenção. Talvez aquela área que esteja te trazendo mais desconforto, mais dor. Se é a área profissional, se é financeira, se são seus relacionamentos familiares, pessoais, se é o seu relacionamento com seus filhos, talvez seja o seu relacionamento com Deus, talvez sejam suas emoções, talvez você não esteja conseguindo controlar as suas emoções e isso esteja afetando todo o resto. Reconhecer isso já faz parte de um grande processo de transformação. Tomar consciência, admitir para si mesmo o que precisa melhorar, percebendo dentro disso o que está ao seu alcance mudar, o que depende de você. O que às vezes você está escondendo, esperando que os outros mudem, reclamando, colocando a culpa nos outros, nas circunstâncias, no momento, na vida ou em Deus. E que só depende de você. Talvez até mesmo aceitar este momento. Talvez aprender a ficar com ele, se abrir com coragem para reconhecer o que você precisa aprender, o que você precisa mudar em você. E vai reconhecendo também, junto com isso, que foi o que você deu conta de fazer até aqui. Mas que hoje, sem acusação, sem culpa, você decide fazer diferente. Você decide se dar esse auto-amor, esse autocuidado. E com coragem, só por hoje, fazer diferente. Começar algo novo que você precisa fazer. Cuidar das suas emoções. Respira fundo. Enche os seus pulmões. Se abrindo para a vida. Faça uma respiração profunda, deixando o ar entrar pelas suas narinas e soltar pela boca. E ao soltar lentamente esse ar, vai deixando ir todas as tensões, todas as preocupações, todo medo, toda insegurança, toda acusação. E vai deixando entrar uma nova coragem, uma nova disposição, uma nova alegria para o dia de hoje. É possível fazer diferente, porque você não está sozinho. E não tem problema nenhum se você está passando por um momento difícil. Todos nós passamos, mas você não precisa dar conta de tudo hoje.
Você precisa dar conta só no momento presente. Você só precisa dar conta do aqui e o agora. Só agora. Então vai despertando o seu corpo, movimentando os seus pés, suas mãos. Veja o que o seu corpo pede. Traga um sorriso para o seu rosto, agradecendo por esse dia, por essa semana, por mais uma oportunidade de fazer diferente. Gratidão a você que ficou aqui, que praticou, que fez parte disso. Que a sua semana seja extraordinária, que você possa fazer diferente, começando só pelo aqui e o agora. Você não precisa fazer a semana inteira, dar conta de tudo. E eu deixo um convite, se você ainda não se inscreveu na nossa turma que começa, a última turma do ano do Método CEP, como achar mais consciência, equilíbrio emocional e presença através do Mindfulness. E conhecer um novo caminho para viver uma vida leve e feliz, né? Através dessa presença consciente das suas emoções, do momento presente. Entra na nossa turma, a primeira aula é gratuita para você conhecer, é uma aula prática. Então, se você quiser participar, lembre-se que não dá para praticar a aula dirigindo, fazendo outras coisas, fazendo jantar, né? É uma aula que nós vamos nos entregar, nos dar de presente um momento com atenção plena para praticar, né, a autoconsciência. Então, se você quiser, só me manda uma mensagem super simples para você receber o link da aula. É dia 25 de outubro, às 19h30. Não perca. E amanhã, às 6h12, estarei aqui para a nossa próxima live, que nós vamos falar sobre a raiva. Como lidar com a raiva, como transformar a raiva. Tá bom? Gratidão, gente. Um ótimo dia. Fique com Deus. E até já.